Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Salamanders, ou Salamandras, se preferirem, são um dos capítulos fundadores legalistas dos Fuzileiros Espaciais. Originalmente serviram como a 18ª Legião de Fuzileiros Espaciais do Império, durante a Grande Cruzada e a Heresia do Horus. Por algum tempo, antes de sua unificação com seu primarca, foram conhecidos como os Guerreiros Dragão. Seu mundo natal é o mundo vulcânico da morte de Nocturne. Os Salamanders demonstraram uma preocupação incomum com as baixas civis em comparação com a maioria dos outros capítulos de Adeptos Astartes. E acreditam que um de seus deveres mais importantes é proteger a vida dos súditos inocentes do Imperador da Humanidade, sempre que possível. Essa postura se desenvolveu como consequência dos laços excepcionalmente estreitos dos Salamanders com o povo de Nocturne, já que são um dos poucos capítulos de Astartes que continuam a interagir com suas famílias mortais e com os habitantes de seu planeta natal após sua transformação em fuzileiros espaciais. Por exemplo, não é incomum um Salamander viver entre os Nocturianos, em bastiões especiais do capítulo, criados dentro de cada uma das 7 cidades-santuários tribais de seu mundo natal. Quando os assuntos do capítulo não exigem que ele permaneça na fortaleza monastério do capítulo na lua de Prometeu, pertencente a Nocturne. Certamente, os Salamanders são vistos como líderes em suas comunidades. Os Salamanders e seu povo, como um todo, também são definidos por sua adesão a uma variação do culto imperial, chamado culto prometeano, ou prometeico. A história dos Salamanders e a lenda de como seu primarca Vulcan se reuniu ao Imperador é uma das poucas histórias da época da Grande Cruzada contadas de forma coerente em diversos mundos do Império. A veracidade factual dessa chamada obra prometeica é desconhecida e em muitos aspectos irrelevante. O fato de os Salamanders terem se mantido por 10.000 anos padrão como exemplos de força, honra e resolução é o verdadeiro legado do seu primarca. Um legado que perdura até a sombria época do 41º milênio. Os Salamanders são originários de um mundo assolado por constante instabilidade vulcânica, mas que possui os mais raros tipos de recursos minerais. A violência da atividade vulcânica cíclica cria e revolve minerais estratégicos altamente valorizados pelo adepto mecânico. Embora o planeta seja ocupado pela humanidade desde muito antes da Era do Imperium, quando o pequeno Vulcan apareceu em Nocturne, foi descoberto pelo ferreiro de um dos 7 principais assentamentos. Um mestre artesão que logo ensinou ao primarca tudo o que sabia. Em poucos anos padrão, porém, Vulcan se tornou um homem corpulento, com uma mente tão poderosa quanto seu corpo. Logo, Vulcan estava ensinando aos mestres ferreiros de Nocturne técnicas de metalurgia perdidas desde os dias mais sombrios da Era do Conflito. Quando Vulcan derrotou um dos frequentes e custosos ataques Drukhari a Nocturne, foi unanimemente reconhecido como seu líder. Quando o Imperador chegou a Nocturne para se reunir com seu filho perdido, optou por não fazê-lo com a grande cerimônia que fizera em outras ocasiões, e não revelou sua identidade, escondendo-se atrás de um disfarce psíquico. Em vez disso, apresentou-se como um forasteiro durante o festival para celebrar a grande vitória de Vulcan. Por tradição, tais celebrações incluíam inúmeras competições e provas de força, e assim o forasteiro desafiou Vulcan, declarando que o vencedor da disputa se ajoelharia perante o outro e declararia sua fidelidade eterna. O desafio resultante consistia em que o forasteiro e o primarca realizassem feitos que nenhum mortal poderia replicar, culminando numa caçada para abater a maior das grandes e mortais salamandras nativas de Nocturne, e retornar ao assentamento com seu corpo. Durante esse desafio final, Vulcan matou uma besta gigantesca, mas em sua jornada de retorno, o chão se abriu sob seus pés,
e uma torrente de lava jorrou para engoli-lo. Com uma mão agarrada a uma rocha e a outra segurando a cauda do seu enorme prêmio, Vulcan pairava perigosamente sobre a lava incandescente, sua força descomunal se esvaindo após muitos dias solares de provações. Somente abandonando seu troféu, Vulcan poderia se salvar, mas ele se recusava a fazê-lo, mesmo diante da morte. Então o estranho apareceu diante dele, mas seu caminho estava bloqueado por mais um canal de lava. Vulcan viu que o estranho arrastava consigo um prêmio ainda maior que o seu, o corpo da maior salamandra já vista, que ele lançou na lava para formar uma ponte. Um instante depois, o estranho pegou a mão de Vulcan e ergueu o Primarca e seu prêmio, salvando-o da morte. Ao retornarem ao assentamento, os anciãos declararam Vulcan o vencedor da competição, pois o estranho havia voltado da caçada de mãos vazias. Mas não foi o forasteiro quem declarou sua fidelidade eterna, e sim o Primarca. Ajoelhando-se diante dele e declarando que um homem que valorizava a vida de outro acima da sua própria vitória era um homem digno de servir. Naquele instante, o forasteiro revelou seu disfarce psíquico, e todos puderam vê-lo como ele realmente era, o mestre da humanidade em toda a sua glória, vindo a Nocturne para encontrar seu filho e reunir seu povo ao resto da humanidade. Vulcan assumiu o manto de Primarca da 18ª Legião, posteriormente chamada de Salamanders, em homenagem ao seu novo mundo natal e à competição que o reunira com seu progenitor genético. Recrutando entre os homens valentes de Nocturne, a Legião dos Salamanders logo ficou conhecida pela força, coragem e honra de seus irmãos de batalha, bem como pela habilidade com que forjaram suas armas de guerra. Mas a era de glória imperial não duraria muito, pois juntamente com os Punhos de Ferro e a Guarda do Corvo, os Salamanders foram enganados pelo mestre da guerra, Horus, e levados a ocupar seu lugar entre a condenada onda de legiões de fuzileiros espaciais legalistas no massacre do sítio de desembarque em Istvan V, onde foram dizimados pelas defesas dos traidores, e depois pela traição das legiões que formavam a segunda onda. Sabe-se que os Salamanders sofreram perdas trágicas em Istvan V, com uma das chamadas Legiões Estilhaçadas. Embora um número suficiente de soldados tenha escapado para salvar a Legião da extinção, os registros dessa época são incompletos, na melhor das hipóteses, e pouco se preservou das ações dos Salamanders ou dos feitos de seu Primarca. Os eventos imediatamente posteriores à Guerra Civil Galáctica são ainda mais obscuros, e talvez conhecido apenas pelos taciturnos mestres dos Librários dos Salamanders. A 18ª Legião parece não ter gerado sucessores imediatos, e é provável que os seus números tenham sido tão reduzidos pelos eventos do massacre do sítio de desembarque de Istvan V que não foi possível dividi-la em capítulos, separados durante a segunda fundação. Vários capítulos criados muito mais tarde, em fundações subsequentes, podem compartilhar a herança genética dos Salamanders, mas não há evidência de que quaisquer desses capítulos sucessores da segunda fundação tenham sido gerados. O grau de adesão aos ditames do Codex Astartes após a dissolução das antigas legiões variou bastante, e os Salamanders parecem tê-lo obedecido em alguns aspectos, enquanto o ignoraram em outros. O fato de o capítulo ter utilizado apenas 7 companhias com efetivo acima do necessário no 41º milênio é um exemplo disso. Embora em outros aspectos o capítulo esteja em grande parte em conformidade com o tomo de Robut e Guilliman. O destino final do Primarca dos Salamanders é objeto de muita conjectura, pois ele desapareceu muitos anos padrão após o fim da heresia de Horus. Algumas fontes afirmam que Vulcan liderou seu capítulo por 3 milênios padrão, inteiros antes de partir em alguma missão que nunca declarou ao Império. Embora restem poucas evidências de seus feitos durante esse período, a história torna-se ainda mais misteriosa pelo fato de Vulcan aparentemente ter deixado para trás uma coleção de textos sagrados e outros objetos, coletivamente conhecidos como Tomos de Fogo.
dentro da qual estão trancados a natureza e a localização de 9 poderosos artefatos tecnológicos, feitos por ele mesmo, e que o Primarca legou ao seu capítulo. Segundo a crença do capítulo, somente quando todos os 9 artefatos de Vulcan forem encontrados, como já aconteceu com 5 deles, Vulcan julgará os Salamanders suficientemente preparados para serem passados pelo confronto final. Então, segundo a lenda, ele retornará para liderar os Salamanders na guerra final contra os inimigos da humanidade. Na grande guerra da heresia de Horus, muitos feitos de infâmia e bravura foram inscritos nas estrelas ensanguentadas, e no centro desse turbilhão jazia a legião dos Salamanders, traída, abatida, devastada e ainda assim resoluta contra o inimigo. Poucas legiões de fuzileiros espaciais pagaram um preço tão alto por sua lealdade e honra quanto os Salamanders. Menos ainda derramaram seu sangue tão voluntariamente e tantas vezes em defesa da humanidade, além de sua medida e merecimento. Os Salamanders são uma força poderosa, e embora levados à beira da destruição não apenas uma, mas repetidas vezes, sempre ressurgiram das cinzas da guerra, mais fortes e temperados, como as incomparáveis lâminas de aço forjadas nas lendárias forjas de seu mundo natal, inquebráveis e fiéis à sua causa. Assim como ocorreu com vários dos grupos Proto-Legião nos estágios finais da Guerra de Unificação, muito permanece desconhecido quanto à fundação e ao recrutamento inicial da 18ª Legião. Além do sigilo e da segurança usuais de que o Imperador escolheu para envolver o projeto dos fuzileiros espaciais, a fim de proteger as nascentes legiões Astartes tanto de ações hostis quanto de possível espionagem. As origens e o emprego inicial de várias linhagens genéticas das primeiras legiões permanecem ainda obscuros, fora do alcance dos registros modernos. Esses grupos legionários foram formados e estabelecidos em grande parte a parte do exército imperial, e acredita-se geralmente que foram criados para fins muito específicos. Não havia ninguém, exceto talvez um punhado dos confidentes mais próximos e antigos do imperador, que sobrevivesse daqueles dias perdidos e sangrentos e conhecesse os fatos relativos a esse mistério. E a verdade provavelmente morreu com eles. A 18ª Legião, conhecida por algum tempo como os Guerreiros Dragão, e que mais tarde passou a ser chamada de Salamanders, após a redescoberta de seu Primarca, juntamente com a 6ª Legião dos Lobos Espaciais e a 20ª Legião, a Legião Alpha, compunham esse grupo de proto-legiões. O fato de esse triângulo de 3 proto-legiões ter sido de alguma forma ocultado das demais legiões durante sua criação e estabelecimento era algo conhecido por seus companheiros, mas, por decreto do imperador e seus agentes, permaneceu um assunto obscuro, um tabu. Esse elemento de mistério que os envolve pode ser visto como um fator que estabelece uma distância entre os 3 e as outras legiões de fuzileiros espaciais, pelo menos subconscientemente na mente de seus companheiros Astartes, particularmente em relação à sua primeira leva de iniciados, sobre a qual circulavam rumores sombrios, o que mais tarde se transformaria em um nível de desconfiança. Essa desconfiança se intensificaria por razões muito diferentes em relação ao que mais tarde se tornaria a Legião dos Lobos Espaciais e a Legião Alpha. Mas seria atenuada no caso dos Salamanders, por sua conduta posterior e pela influência e personalidade de seu progenitor genético, o Primarca Vulcan. Contudo, esse não era o caso em seus primórdios, e hoje a maioria se esquece de que no início da Grande Cruzada, por volta do ano 798, no 30º milênio, a reputação que a 18ª Legião estava construindo era muito mais sangrenta e belicosa do que viria a ser posteriormente. De muitas maneiras, o padrão de seu destino inicial foi definido e prefigurado pela primeira grande batalha pela qual se tornariam publicamente conhecido: o assalto às Galerias da Tempestade, nos últimos dias da Guerra de Unificação, na Antiga Terra.
Nesse aspecto, a legião sozinha alcançou uma vitória contra todas as probabilidades e sobreviveu, embora por pouco, sofrendo perdas brutais que reduziram a força ativa dessa recém-formada legião de cerca de 20 mil para pouco mais de 1.000 guerreiros. Mesmo assim, garantiram a si mesmos um lugar de glória e honra na história das forças do Império. A força da legião foi rapidamente reconstruída com novas ondas de recrutas, e sua reputação vitoriosa fez com que fossem favorecidos na aquisição de novos equipamentos e suprimentos, muitas vezes em detrimento de muitos de seus pares. Apesar disso, a pausa os impediu de participar da exploração inicial das frotas expedicionárias que partiram da Terra durante os primeiros anos da Grande Cruzada. Em vez disso, a 18ª Legião era frequentemente mobilizada aos poucos. Conforme novos capítulos da Legião eram preparados e demandas urgentes exigiam a participação dos fuzileiros espaciais, isso significava que durante as primeiras décadas solares da Grande Cruzada, os legionários da 18ª Legião eram designados para um número considerável de diferentes grupos de batalhas de reforço e unidades especializadas, como expedições de comerciantes independentes, mas conhecidas entre os fãs de Warhammer como Rogue Trader, e raramente lutavam juntos como uma legião. Em particular, eles eram usados para adicionar poder astartes às forças-tarefas de interdição de emergência, enviadas para lidar com ameaças repentinas que surgiam atrás das linhas da cruzada em avanço, como destroços espaciais mortais gigantescos de eras há muito tempo perdidas, conhecida como Space Rogue. Esses destroços são amontoados gigantescos de naves ou estações espaciais de eras muito antigas e há muito tempo perdidas. A maioria desses destroços vem da Era do Conflito, onde máquinas e homens travaram uma guerra pela sobrevivência. Outros são ainda mais antigos, sendo destroços de naves dos Aeldari e Necrons, vindo de dezenas de milhões de anos atrás, da Guerra do Céu. Esses destroços gigantescos, ou Space Hulks, se preferirem, surgem sem aviso prévio do Imaterium. A 18ª Legião também era mobilizada em resposta a ataques de corsários Xenos e perigos crescentes inesperadamente perturbados por uma nova presença colonizadora humana em seu sistema solar. Lembrem-se, os humanos estavam invadindo. Nós éramos os agressores. Em muitos desses casos, os guerreiros da Legião seriam o único contingente de fuzileiros espaciais participando do conflito, forçando-os a uma estreita cooperação com outras forças humanas, frequentemente em funções de comando e vanguarda, e inevitavelmente mergulhando-os diretamente nos combates mais intensos e nos teatros de batalha mais perigosos. Raramente a 18ª Legião lutava em campo de batalha de sua própria escolha, e embora as ações de submissão imperial para a Legião durante esse período fossem poucas e esporádicas, sua lista de honras de batalha era extensa, assim como a diversidade de seus inimigos e as vitórias que conquistou para a 18ª Legião. Isso criou uma reputação paradoxal, tanto de salvadora quanto de arauto de feitos sangrentos, esperanças vãs e ações de resistências desesperadas. Para uma unidade do exército imperial ser designada para lutar ao lado da 18ª Legião, era um sinal de que a batalha iminente seria sangrenta. Fosse para romper um cerco, interceptar um contra-ataque ou manter a linha contra um ataque alienígena, a fim de proteger uma população civil de um massacre. Contra os inimigos da humanidade, não havia adversidade que a 18ª Legião não enfrentasse. Nenhuma gota de sangue que não derramasse, nenhum sacrifício que não fizesse, em termos de legionários ou material para servir a Grande Cruzada e proteger a humanidade. Esse tipo de batalha assimétrica logo foram sussurradas a alguns de seus contemporâneos, e havia se tornado uma espécie de vício para a Legião, e sua bravura menos gloriosa havia se tornado quase suicida em seu temperamento. Independentemente da veracidade dessa afirmação, era evidente que para a 18ª Legião,
triunfar contra todas as possibilidades era a única vitória que valia a pena chamar assim. Nos piores casos, como o lendário cataclismo de Mantícora, a retirada para a 18ª Legião tornou-se muitas vezes impensável, mesmo quando a conveniência tática ditava o contrário. E a Legião pagou com sangue por seu próprio padrão insustentável de bravura e serviço. Sabe-se que a reputação resultante lhes rendeu grande prestígio em certos círculos da corte imperial, mas no alto comando, enquanto outros como o Lorde Comandante Axia, da Legião dos Ultramarines, amargurado após os eventos de Manticore e suas pesadas baixas, declararam publicamente que a 18ª Legião carregava em si as sementes da sua própria destruição. Ele afirmou, em última análise, eles não eram mais confiáveis do que a 5ª Legião dos Cicatrizes Brancas, ou White Scar, se preferirem, cujo controle causaria cada vez mais dificuldade para a Grande Cruzada, ou a 3ª Legião dos Filhos do Imperador, que ainda não havia tido suas deficiências genéticas reparadas pela descoberta de seu primarca, além da influência do desenvolvimento e evolução interrompidos da Legião. O desgaste garantiria que nessas primeiras décadas solares do Imperium, o número de soldados da 18ª Legião nunca se desenvolvesse completamente como o das outras, com as perdas em batalha impedindo-a de alcançar a força nominal concedida pelo alto comando imperial e pelo Conselho da Terra, enquanto seus guerreiros e oficiais permaneciam distantes das outras legiões por uma combinação de circunstâncias e escolhas. Cada vez mais em desvantagem numérica e suplantada por outras legiões, na 4ª década solar da Grande Cruzada, a sobrevivência da 18ª Legião era motivo de debate em alguns círculos. Quando o primarca Vulcan foi restaurado ao Imperium, foi no mundo de Nocturne, o mundo de seu crescimento e amadurecimento. Assim como aconteceu com seus irmãos primarcas, moldaria muito sobre ele, e por extensão sobre sua legião nos anos seguintes. Nocturne é um mundo da morte, um orbe vulcânico turbulento, dilacerado por fogo, radiação e sujeito a forças destrutivas de maré causadas por sua lua Prometeu. Nocturne é vastamente rico em recursos minerais, particularmente em pedras preciosas e metais preciosos, mas carece de estabilidade climática, ou da abundância de flora orgânica que tornaria a vida humana viável. Além dos perigos de Nocturne, inúmeras espécies predadoras altamente evoluídas e altamente adaptadas, assim como sua megafauna, se fortaleceram no ambiente deste mundo ameaçador e na luta pela sobrevivência, o que tornou a vida humana no planeta ainda mais desafiadora. O fato de a vida humana ter conseguido sobreviver em Nocturne é uma prova tanto da persistência quanto da pura vontade de viver, que é a verdadeira força da humanidade. Embora seu nível tecnológico tivesse regredido ao pré-industrial durante as provações da Velha Noite, os nocturnianos mantiveram um alto grau de sofisticação cultural e coesão social, e os valores de sua resistência estoica, perseverança diante da adversidade e, acima de tudo, coragem. Tornaram-se as marcas registradas de seu povo tribal. A mortal noite era para seu povo a bigorna, e a adversidade pela qual homens e mulheres foram forjados. E nunca isso foi tão verdadeiro quanto durante imortal tempo das provações, quando a lua do planeta Prometeu estava em sua órbita mais próxima. Mas não falarei aqui sobre Nocturne. Esse planeta já foi abordado no vídeo sobre Vulcan. Basta saber que o primarca foi encontrado lá pelo Imperador da Humanidade. Se quiserem saber mais sobre Vulcan, deixarei um card no vídeo. Ao assumir a 18ª Legião, Vulcan mudou muita coisa. Esse é seu discurso ao ser apresentado à sua legião. Abre aspas. Vocês sofreram, eu sei disso. Chegaram ao abismo e quase se entregaram a ele. Isso muda agora. Eu sou o seu pai, o seu general, o seu senhor e mentor. Ensinarei a vocês, se puder, e transmitirei o conhecimento que adquiri. Honra, abnegação, autossuficiência,
fraternidade. Esse é o nosso credo prometeico, e todos devem aderir a ele, se quisermos prosperar, que essa seja a primeira lição. Fecha aspas. Acredita-se que Vulcan não se reuniu à sua própria legião por alguns anos padrão após sua redescoberta no ano de 832, no 30º milênio, mas permaneceu ao lado do imperador sob sua tutela direta, período durante o qual sua presença foi mantida em segredo do restante do Império, embora não dos outros primarcas que haviam sido descobertos até então. Já com a 18ª Legião, os Guerreiros Dragão, ele o fez bem preparado para a tarefa que tinha pela frente, e começou a reforjá-los na bigorna da guerra. Quando Vulcan chegou à sua legião, era na hora da necessidade. A 18ª Legião, liderada pelo seu Lorde Comandante Cassian Vaung, havia se envolvido na defesa da retaguarda de um conjunto de mundos colonizados humanos, perto da divisão Taras, contra uma onda de saqueadores orcs. Com a maior parte das legiões Astartes ou engajada com as frotas expedicionárias que rompiam o espaço em direção à Orla Leste, ou empregada como a reserva contra os horrores da incursão Hagdan das Estrelas do Halo ao norte galáctico. A 18ª Legião era a única legião de fuzileiros espaciais disponíveis capazes de responder à crise. Lutando contra probabilidades vastas e esmagadoras, a força principal da legião, composta por cerca de 19.000 fuzileiros espaciais, reuniu seus defensores locais e resistiu por quase um ano padrão em uma série de batalhas contra mais de 1 milhão de invasores orcs espalhados por centenas de naves espaciais improvisadas. As naves asteroides Hawk e dezenas de Space Hugs. As ações da Legião permitiram a evacuação de 3 populações planetárias inteiras para a suposta segurança do sistema Taras, mas a um custo terrível. Conforme o conflito progredia, eles sofreram o grave ferimento de seu comandante, enquanto o restante da 18ª Legião ficou praticamente encurralado no mundo morto de Antaen, um para-raios que atraiu os orcs para a batalha. Taras ficava longe da fronteira em guerra da Grande Cruzada em expansão, e a ajuda de outras legiões teria sido difícil de se obter, mas mesmo assim a 18ª Legião não solicitou tal auxílio, pois estava determinada a triunfar sozinha ou morrer na tentativa. Sabendo que, ao enfraquecer as frotas de saqueadores orcs, inúmeras vidas humanas seriam salvas. Seu primarca, contudo, ao saber de sua situação, recusou-se a adiar seus planos de se juntar a eles. Quando Vulcan chegou, não estava sozinho, pois trouxe consigo 3.000 novos iniciados, os primeiros da Legião a serem recrutados entre os homens de Nocturne, juntamente com uma série de novas naves de guerra, máquinas de combate e armamento, todos fabricados segundo as especificações rigorosas do próprio primarca. Eles atacaram os saqueadores orcs como um raio e destruíram a maior parte dos Space Hugs que orbitavam Antaen. Vulcan liderou seus guerreiros para dentro da nave, expurgando a vasta aglomeração de destroços e rochas, com um fogo e instalando cargas sísmicas em seu núcleo para destruí-lo. Impulsionados por essa ajuda inesperada, o restante da 18ª Legião encurralada lançou-se com fúria renovada contra os orcs que os sitiavam, massacrando e dispersando os Zenos de pele verde à sua frente. Indiferente às suas munições e efetivos esgotados, sem deixar nada para uma reserva caso falhassem. Presos entre o martelo e a bigorna da selvageria que superavam em muito a sua própria fúria, a horda orc foi derrotada e posta em fuga, e os sobreviventes foram implacavelmente perseguidos e consumidos pelo fogo. Após o confronto, as duas metades da 18ª Legião se encontraram e se uniram nas planícies de coral mortas de Antaen, quando seus salvadores removeram seus elmos e os legionários terranos contemplaram os rostos de seus irmãos nocturianos e daquele que seria seu pai genético. Não puderam deixar de saber que eram um só e que seu primarca viera reivindicá-los.
Os sobreviventes da 18ª Legião nascidos na Terra ajoelharam-se diante do seu primarca. Mas Vulcan ordenou que se levantassem, afirmando que todos os seus filhos eram iguais e que ele não era um rei insignificante que necessitava de demonstrações de obediência. Em vez disso, foi ele quem se ajoelhou em homenagem às vidas que haviam salvado e ao preço que haviam pago. Então, procurando o Lorde Comandante Vaung, mortalmente ferido, conferiu a transferência formal do domínio da Legião, presenteando o guerreiro caído com a Power Claw quebrada do Senhor da Guerra Orc que o havia abatido, selando assim o pacto entre ele e sua legião. Eles lutariam por Vulcan, mas ele lutaria por eles em troca. Após a batalha em Antaen, Vulcan dedicou-se a refazer e reforjar sua legião, ansioso por combater a honra, o espírito de autossacrifício pelo Imperium e a bravura que encontrara, mas também determinado a torná-la mais unida e disciplinada, tanto em seu temperamento quanto em sua condução na batalha. Primeiramente, Vulcan agiu rapidamente para reunir seus destacamentos dispersos e unificá-la novamente como um todo. Embora tivesse o cuidado de honrar os compromissos anteriores, como a manutenção de uma guarnição permanente em Girion Deep, que guardaria o local caso a Mantícora retornasse. Com suas forças reunidas, Vulcan retornou à 18ª Legião a Nocturne, onde, sob seus cuidados, uma poderosa fortaleza, equivalente a qualquer fortaleza de legião no Imperium, estava sendo construída na lua de Nocturne, Prometeu, para servir como seu quartel-general e arsenal. Assim como a própria Nocturne, seria agora a fonte da maioria dos novos recrutas da Legião. Ali, a Legião foi reorganizada e rearmada. E mais importante, Vulcan estabeleceu como prioridade dar-lhe um propósito e uma crença comuns. Para isso, ele se baseou não apenas no que aprendera ao lado de seu imperador e com a máquina de guerra imperial, mas também na cultura e nas tradições guerreiras e místicas profundamente enraizadas de Nocturne, onde Vulcan fora criado. Aqui encerramos a parte 1. Esse vídeo ficou muito longo, então será dividido em 2 partes. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Salamanders nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.